Nessa videoaula falaremos sobre população e amostra, bem como definiremos o que é uma variável estatística e classificaremos as variáveis estatísticas. Vamos lá começar definindo o que é, na verdade, definindo e diferenciando o que é uma população e uma amostra, isso na linguagem da estatística. Bem, em estatística, população é o conjunto formado por todos os elementos sob investigação. Então, se eu for investigar, por exemplo, um determinado conjunto de pessoas, aquele conjunto de pessoas vai representar, o todo daquele conjunto de pessoas vai representar a minha população. Por outro lado, a amostra diz respeito a um subconjunto ou uma parte daquela população. Então, vamos lá diferenciar. A população é o todo e a amostra é uma parte daquele todo. Isso, então, é a diferença entre população e amostra em linguagem estatística. A amostra ela pode ser utilizada quando não é possível ou quando é inviável o acesso à população. Isso por razão de limitação de tempo, por exemplo, ou de dinheiro. Imagine uma pesquisa onde você tem um tempo curto para poder realizar essa pesquisa e que não é possível, naquele tempo curto, você entrevistar todo mundo. Então, como não é possível entrevistar todo mundo naquele tempo curto, você pega uma parte daquela população, você pega uma amostra daquela população para poder fazer a sua investigação. E como eu já citei aí também, fazer a investigação na população inteira custa muito caro. Então também se utiliza a amostra como uma questão de economia. Você entrevista, você escolhe convenientemente uma parte daquela população e faz a entrevista com aquela parte para poder representar a população toda. Em todo caso, se essa amostra ela for adequadamente selecionada, ela vai representar proporcionalmente a diversidade da população em estudo. E claro, se ela representa proporcionalmente a diversidade do que está sendo estudado, é só você fazer uma inferência que você chega ao percentual que representa toda aquela população. Bem, vejamos alguns exemplos aí que vai nos mostrar a diferença entre população e amostra. O primeiro exemplo que eu falo é o caso do IBOP, que é o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística. Quando o IBOP realiza, por exemplo, uma pesquisa para medir a audiência da TV em âmbito nacional, o que a gente percebe? O IBOP não vai sair entrevistando todos os brasileiros para saber em qual TV, em qual canal de televisão ele assiste. O que o IBOP faz? Ele escolhe uma parte dos brasileiros para fazer a entrevista. Então, nesse caso, a população seriam todos os telespectadores, todos os brasileiros, mas a pesquisa ela é realizada com uma amostra, com a parte de menos de 1% da população. Certo? Então você tem aí a população, seriam todas as pessoas que assistem televisão, enquanto que a amostra, a parte que o IBOP seleciona, é apenas menos de 1% da população. Com isso, então, a gente tem, por exemplo, aí, um custo muito reduzido da pesquisa, que sendo bem conduzida, sendo escolhida uma amostra selecionada de maneira adequadamente, ela vai representar de maneira fiel, com a margem de erro pequena, vai representar então a preferência do brasileiro pelos canais de televisão. Outro exemplo que eu posso citar, uma pesquisa estatística que deseja investigar a intenção de voto, isso para prefeito, de um município brasileiro de 150 mil eleitores. Pesquisa eleitoral, de maneira geral. Você sabe que não são entrevistados todos os eleitores. Todos os eleitores, no caso aí da pesquisa para prefeito, todos os eleitores daquele município seria a população. O que então que é feito? É escolhido uma amostra para poder fazer a entrevista com aquela amostra. E qual é a amostra que é escolhida? Nesse caso, a população são todos os eleitores, que eu falei, mas a pesquisa pode ser realizada entrevistando, por exemplo, uma amostra de 2.000 deles. Com isso, então, você economiza tempo e economiza dinheiro, porque você consegue fazer a pesquisa de maneira mais rápida e com um custo bem menor do que se você fosse entrevistar todos os eleitores daquele município. Bem, sendo assim, não é necessário coletar dados de toda a população para chegarmos a uma conclusão sobre ela. Você escolhe uma amostra e, claro, você vai fazer a pesquisa sobre aquela amostra para poder generalizar esses dados.
Bem, além de coletar e organizar os dados, a estatística também é responsável por inferir informações sobre uma população, baseando-se unicamente na observação de uma amostra dela. Então a estatística ela consegue fazer inferências também de resultados. O conjunto de técnicas utilizado para isso, para fazer a inferência, é chamado de estatística inferencial. Bem, de acordo com a pesquisa a ser realizada, devem ser estabelecidos critérios que garantam a representatividade da amostra. Quanto melhor forem esses critérios, mais fiel ao resultado, menor será a margem de erro da pesquisa a ser realizada. No caso de uma pesquisa de intenção de voto para presidente, por exemplo, a quantidade de eleitores de uma amostra ela é muito pequena se comparada ao total de eleitores do país inteiro. Entretanto, ao contrário do que se espera, a quantidade de pessoas da amostra ela não é tão importante quanto a seleção dos entrevistados. A gente acha, por exemplo, que para fazer uma pesquisa de opinião de voto, quanto mais gente eu entrevistar, mais fiel será o resultado. E, na verdade, a estatística mostra que isso não é verdade. O que, na verdade, é verdade não é a quantidade de pessoas que serão entrevistadas, mas sim quais foram os critérios que eu utilizei para selecionar uma amostra daquela população para poder fazer a pesquisa. Bem, essas pessoas elas devem representar proporcionalmente as pessoas escolhidas para fazer a entrevista, a diversidade populacional do Brasil. Para isso, então, a gente tem que ter diversos setores representados. Então, nessa seleção, são considerados aspectos como a região, o estado ou município em que a pessoa mora. Eu não posso, por exemplo, fazer uma entrevista para presidente só, por exemplo, no Nordeste ou só lá no Sudeste. Eu tenho que escolher adequadamente pessoas de todas as regiões, bem como a gente tem que escolher adequadamente pessoas de acordo com o sexo, de acordo com a idade, de acordo com a escolaridade, bem como com a sua classe econômica. Falaremos agora sobre o que são variáveis estatísticas. Bem, o que nós denominamos de variável estatística é a característica dos elementos da amostra que se quer averiguar. Então, a variável estatística é o que eu quero investigar daquela população. Por exemplo, se eu quero investigar daquela população cor da pele, a variável estatística seria a cor da pele. Se eu quero investigar de uma determinada população preferência por determinado programa de TV, a variável estatística seria o programa de TV que a população assiste, e assim por diante. Então, a variável estatística é a característica que eu quero investigar daquela amostra. Bem, uma variável estatística ela é uma característica que admite diferentes valores, diferentes resultados. Esses valores podem ser um número ou um nome. Podem ser um número ou uma modalidade. Por exemplo, quando a variável estatística é, por exemplo, o sexo da pessoa, o resultado vai ser um nome, masculino ou feminino. Por outro lado, se eu tiver uma variável estatística, tipo a idade da pessoa, o resultado vai ser um número. Você vai dizer a sua idade em número e assim por diante. Bem, o objetivo dos questionários do Censo Demográfico do IBGE, por exemplo, é obter informações de cada cidadão brasileiro, tais como a quantidade de pessoas que moram no país, sexo, idade, grau de instrução, renda familiar, tipo de moradia, entre outros. Então, cada um desses itens que eu citei anteriormente, eles compõem uma variável estatística do censo do IBGE. Bem, variáveis que apresentam valores quantitativos, aquelas variáveis cuja resposta é uma quantidade, um número, por exemplo, idade, altura, por exemplo, que resultam de uma contagem ou que se pode medir, elas são chamadas de variáveis quantitativas. Então, uma variável estatística ela pode ser classificada em quantitativa quando a resposta é uma quantidade. Por outro lado, só citando um exemplo antes, a idade, a altura da pessoa, a massa, conhecido como peso, de maneira não correta, mas se chama peso, o número de filhos, por exemplo, de um casal, são exemplos de variáveis estatísticas quantitativas, porque todas têm como resposta uma quantidade, um número. Agora sim, por outro lado, as variáveis que não apresentam valores quantitativos, aquelas variáveis cuja resposta são um nome,
mas estão relacionadas a uma qualidade, a uma característica, a um nome, são chamadas de variáveis estatísticas qualitativas. Então, como exemplo, nós temos de variáveis estatísticas qualitativas o estado civil. Se alguém lhe pergunta o seu estado civil, você não vai dizer um número, você vai dizer um nome: solteiro, casado, viúvo, amaziado, né? Nível de escolaridade. Se alguém pergunta o seu nível de escolaridade, você também não vai dizer um número, você vai dizer um nome: ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, pós-graduação. A cor dos olhos, por exemplo, castanho, azul, verde, tudo isso é um nome. Então, esses são exemplos de variáveis estatísticas qualitativas. Desse modo, a gente percebe que as variáveis estatísticas elas se dividem em dois casos. As quantitativas, cujas respostas são um número, uma quantidade, e as qualitativas, cujas respostas são um nome, uma qualidade. Bem, cada uma desses tipos de variáveis podem ser subdivididos em dois. As variáveis quantitativas, elas podem ser subdivididas, podem ser classificadas em quantitativas discreta, né? Quando é com a variável, é quantitativa discreta. Quando as possíveis ocorrências são números inteiros que, em geral, resultam de uma contagem. Então, vamos lá. Exemplo de variável estatística quantitativa discreta. Idade. Se alguém pergunta a sua idade, você não vai dizer, por exemplo, 13,7 anos. Ou você diz 13 anos ou você diz 14 anos. Então, isso é um exemplo de variável estatística quantitativa discreta. Quando você tem números inteiros como resposta, e, claro, esses números inteiros são resultados de uma contagem. Então, por exemplo, o número de filhos, você não vai dizer que tem 4,5 filhos. Ou você tem 4 filhos ou você tem 5 filhos. Então, o número de filhos também é um exemplo de variável quantitativa discreta. Bem, outra maneira de subdividir as variáveis quantitativas é em variável quantitativa contínua. A variável quantitativa contínua é quando as possíveis ocorrências são valores de uma escala contínua de números reais. Ou seja, é quando você tem como resultados valores não inteiros, na verdade valores que podem ser quebrados, podem ser decimais. Exemplo de variável estatística quantitativa contínua, por exemplo, a massa do indivíduo. Se alguém pergunta o seu peso, por exemplo, você pode dizer que é 80 quilos, você pode dizer que é 80,5 kg, 80,54 kg e assim por diante. Então você tem que a massa de um indivíduo é uma variável estatística quantitativa contínua. Outra variável estatística quantitativa contínua, a altura. Você pode dizer que a sua altura, por exemplo, é 1,73 m, 1,74 m, 1,73,5 m e assim por diante. Então percebam, as variáveis quantitativas, elas se subdividem em discreta, quando o resultado é um número inteiro, resultado de uma contagem, ou contínuas, quando os resultados são números quebrados, números contínuos, resultado possivelmente de uma medida, de uma escala. De maneira idêntica, as variáveis qualitativas elas também se subdividem. As variáveis qualitativas elas podem ser ordinais, como o próprio nome sugere, quando há uma ordenação para as possíveis ocorrências. Um exemplo de variável estatística qualitativa ordinal é o nível de escolaridade. Você percebe que existe uma ordem no nível de escolaridade. Você começa, por exemplo, do ensino fundamental, vai para o ensino médio, depois para o ensino superior. Ninguém começa, por exemplo, a estudar pelo ensino superior e depois volta para o fundamental. A variável estatística qualitativa ela também pode ser nominal. Isso quando não há uma ordenação para as possíveis ocorrências, quando o resultado é simplesmente um nome. Como exemplo de variável estatística qualitativa nominal, nós temos, por exemplo, o sexo da pessoa, o estado civil, é um nome, e esse nome não segue uma sequência lógica, não segue um ordenamento. A cor dos olhos também são exemplos de variáveis estatísticas qualitativas nominais. Então, nós temos que a variável estatística quantitativa ela pode ser discreta, quando o resultado é uma contagem, um número inteiro, ou contínua, como o próprio nome sugere, o resultado é um número contínuo. Já as variáveis estatísticas qualitativas podem ser ordinais, quando o resultado segue uma ordem,
ou nominal, quando o resultado é um nome que não segue uma ordem. Bem, está aqui então um pequeno diagrama para representar então a subdivisão. Uma variável estatística, ela se subdivide em quantitativa ou qualitativa. As variáveis estatísticas quantitativas se subdividem em discreta ou contínua. Já as variáveis estatísticas qualitativas se subdividem em ordinais ou nominais. Bem, trago um exemplo para nós vermos aí uma classificação das variáveis estatísticas. A professora de Geografia solicitou aos alunos um trabalho envolvendo o levantamento de dados sobre as 3 capitais mais populosas do Brasil. Eles apresentaram as seguintes informações. Então, na tabela nós temos os dados sobre as 3 capitais mais populosas do Brasil em 2010, onde cada aluno colocou o nome da capital, o gentílico, também conhecido como adjetivo pátrio, a população daquela capital, sua área, densidade demográfica em habitante por quilômetro quadrado e o ano de fundação. Vamos lá então. Considerando as variáveis apresentadas, classifique-as em qualitativa ordinal, qualitativa nominal, quantitativa discreta ou quantitativa contínua. Nós vamos identificar cada variável e classificar. Por exemplo, a primeira variável que os alunos apresentaram foi a capital, o nome da capital. O nome da capital é uma variável qualitativa nominal. Logo em seguida, eles fizeram o gentílico de cada morador, de cada, na verdade, natural, né, daquela capital. O gentílico, o adjetivo pátrio, também é uma qualidade nominal. Então, é uma variável qualitativa nominal. Em seguida, eles colocaram a população daquela capital. A população é uma variável quantitativa, porque população é uma quantidade, discreta. Por que discreta? Porque ela pode ser contada. Você não tem, por exemplo, uma população quebrada, uma população de 11.200,7 pessoas. Não existe quantidade quebrada em população. Então, por isso que é uma variável quantitativa discreta. Bem, a área de cada capital, isso também é uma variável quantitativa, só que ela é contínua. Por que ela é contínua? Se você olhar a tabela, você vai perceber. A área pode ser quebrada, pode ser um valor contínuo. Então, variável quantitativa contínua. A densidade populacional, densidade demográfica de cada capital, também é uma variável quantitativa, porque é uma quantidade, e também é contínua, porque ela assume valores quebrados. E por último, o ano de fundação de cada capital é uma variável qualitativa, é uma qualidade, é um nome, e ela é ordinal. Por que ela é ordinal? Porque o ano de fundação de uma determinada capital segue uma ordem. Você tem a ordem cronológica de fundação de cada capital. Desse modo, então, a gente finaliza essa videoaula, onde nós definimos e diferenciamos população e amostra e falamos sobre variáveis estatísticas.